E começou também o julgamento do advogado que atropelou a servidora pública Tatiana Matsunaga. Isso foi durante uma briga de trânsito que aconteceu em agosto de 2021. A imagem é forte, o flagrante é impressionante. E quem está acompanhando o julgamento é a Ana Bianchini, viu? Ela está lá com a gente ao vivo também. Já tem detalhes aí de como é que está sendo a sessão. Quero falar com você, Ana, muito bem-vinda, viu? Obrigado, minha amiga, pelas informações. Quem já foi ouvido por aí? Conta tudo. Ótima tarde para você, Cadengue, a todos que nos acompanham no Balanço Geral. É isso mesmo, viu, Cadengue? A nossa equipe está aqui desde cedo no Tribunal do Júri justamente para acompanhar esse julgamento que estava marcado para hoje e começou por volta das 10h20 da manhã. Cadengue, a gente ainda está aqui do lado de fora, isso porque a imprensa foi autorizada a entrar só após o testemunho aí do marido da Tatiana. Quem começou falando foi a Tatiana, ela já foi ouvida, inclusive, várias perguntas, tanto da parte da promotoria quanto da parte da defesa, todas as perguntas respondidas. Agora, quem está sendo ouvido é o marido dela, que está sendo ouvido como testemunha desse caso. O marido dela é o Cláudio Matsunaga e, nesse momento, é ele quem está sendo ouvido lá dentro. A informação que a gente tem é que eles vão liberar a entrada da imprensa logo após a oitiva dessa testemunha. Então, a gente vai conseguir acompanhar lá de dentro a oitiva, inclusive, do próprio Paulo Ricardo Milhomem, que está sendo acusado aí de atropelar a Tatiana. Atrasou um pouquinho, viu, Cadengue? Estava previsto para começar às 9 horas da manhã, começou às 10h20. Isso porque pelo menos 2 testemunhas teriam atrasado. Fora isso, ele está em júri popular, então também tem aquele processo do sorteio para saber quem vai participar desse julgamento, o que demora também um pouquinho. Por conta do atraso dessas testemunhas, o júri acabou atrasando um pouco aí, cerca de 1 hora e pouquinha. Começou às 10h20, agora ela já foi ouvida, a Tatiana já foi ouvida, já falou. O marido dela está sendo ouvido nesse momento e logo em seguida as outras pessoas vão ser ouvidas, incluindo o réu e também outras testemunhas. Olha, Ana, vamos fazer o seguinte, então, antes de continuar, né, trazendo detalhes, informações do julgamento, vamos relembrar esse caso com uma reportagem exclusiva, produção da Gabriela Coelho, aqui do R7.com, para mostrar o que aconteceu em 2021. Porque a Tatiana, ela falou com exclusividade com a Record TV. A gente vai conferir essa reportagem agora, na tela. A servidora pública foi atropelada em agosto de 2021 pelo advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem. Ele está preso desde então. Agora, quase 2 anos depois, Paulo Ricardo irá a júri popular. Eu tive uma perda, vamos dizer, de memória do dia e de dias anteriores ao acidente, né? Câmeras de segurança mostram o carro prata do advogado ao lado do veículo branco de Tatiana. Eles discutem. O advogado gesticula e acelera. A rua não tem saída. Tatiana coloca o carro atravessado e abre a porta do veículo. O marido sai de dentro de casa. Os dois conversam. Segundos depois, o advogado volta com o veículo. Tatiana, o marido e o motorista discutem. O advogado não sai do carro, dá uma relenta e para. O marido tenta conversar com ele. Tatiana vai até o veículo dela, como se fosse pegar algo, e na sequência volta. De repente, o advogado acelera e atinge Tatiana em alta velocidade. A servidora pública fica desacordada na calçada. O advogado sai em alta velocidade. A defesa diz que ele foi até a delegacia onde ficou preso. O marido se desespera. O filho dela, de 8 anos, sai do carro, vê a mãe caída no chão e senta na calçada. Tatiana diz que convive até hoje com as sequelas do trauma que sofreu. Tenho várias partes do cérebro danificadas, né? Tem uma questão visual também, porque perdi o meu campo de visão. Metade do meu olho, do lado esquerdo, os 2 olhos eu não enxergo. Para Tatiana, o que importa agora é aproveitar com a família a nova chance de vida que ganhou. Não penso em vingança, mágoa, ódio, nem um pouco nisso. Eu não perco energia com isso. Eu perco energia na minha reabilitação. Aí, gente, uma reportagem exclusiva, como eu disse, produção da Gabriela Coelho, aqui do R7.com. É bom trazer que a defesa da Tatiana, ela alega que as lesões que ela sofreu poderiam ter sido muito menos grave. O advogado
tivesse parado o carro em vez de acelerar quando atingiu essa mulher. Quero voltar com a Ana Bianchini, lá porque o julgamento começou às 10h20, né, que a Ana trouxe pra gente. O Paulo já foi ouvido, Ana? Como é que tá aí a previsão? Tem previsão para término? Como é que tá aí esse ambiente? Conta pra gente mais uma vez, por favor. Cadengue, o Paulo ainda não foi ouvido. Nesse momento, apenas a Tatiana já foi ouvida e também questionada, tanto pelo tribunal ali do júri, quanto pelos promotores e também advogados de defesa. Nesse momento, o marido dela está sendo ouvido como principal testemunha desse caso. Isso porque é ele que aparece nas imagens das câmeras de segurança. Ele presenciou tudo isso ao lado também do filho, na época, né, de 8 anos de idade, Cadengue. Então, no momento, ele ainda não foi ouvido. A expectativa é que ele seja ouvido logo depois a oitiva das testemunhas, e a gente vai continuar por aqui. Sobre a previsão de término, Cadengue, não há previsão de término. Isso porque varia aí de acordo com a quantidade de pergunta e também com a quantidade de testemunhas presentes nessa audiência que está acontecendo nesse exato momento. Então, por conta disso, a gente não consegue prever exatamente qual o horário que vai terminar essa oitiva que está acontecendo agora. Tem alguns tempos estipulados, alguns a gente consegue prever, que é o tempo da defesa, que é de 1 hora, 1h30, e também o tempo que a acusação tem para falar, que gira em torno aí de 1 hora e 1h30. Agora, as outras pessoas que estão sendo ouvidas, a gente não consegue ter essa previsão, justamente porque varia muito aí de acordo com a quantidade de perguntas que cada um vai ter para fazer para essas testemunhas e também para esse réu que vai ser ouvido ainda hoje. E em relação à pena que o Paulo pode pegar, né? Muita gente tem essa dúvida. Pelo que ele pode responder e qual a pena ele pode pegar esse condenado? Cadengue, o que acontece? A defesa, né, dele diz o seguinte, que na verdade ele não teve a intenção de partir com o carro para cima da Tatiana, ou seja, não houve dolo nessa situação. No momento ele está aí, né, sendo ouvido e respondendo por tentativa de homicídio qualificado. Mas no momento aí a teoria dessa versão da defesa é de que ele não havia visto a Tatiana ali naquele momento, que na verdade ela teria se projetado na frente do carro. Inclusive no último sábado saiu uma perícia feita pela Polícia Civil do Distrito Federal, em que a própria perícia mostra que ele estava entre 18 e 21 km por hora e que nem se ele tivesse tentado frear naquele momento em que a Tatiana se projeta na frente do carro, ele teria conseguido parar. O que diz essa perícia é que ele teria a opção de não passar por cima da Tatiana, ou seja, frear ao invés de continuar acelerando, o que pelas imagens a gente percebe que de fato não foi feito. Agora, quanto à pena, Cadengue, ele está respondendo, como eu disse, por tentativa de homicídio, mas a pena para tentativa do crime, ela também aí se assemelha à pena do ato consumado, do crime consumado. Então, ele pode pegar de 6 a 20 anos de prisão, mas com uma redução aí da pena por se tratar de uma tentativa de homicídio e não do homicídio consumado, né? Pois é, Ana, você está acompanhando aí, Ana Bianchini está lá na porta do fórum, está acompanhando, claro, esse julgamento. E com certeza ainda não tem nem previsão para terminar. E olha, gente, uma discussão de trânsito que termina em uma tentativa de homicídio, sabe? A gente não tá aqui pra ficar apontando, falando, quem vai definir aí o responsável, por qual pena, por quanto tempo ele vai ficar preso, é o juiz. Mas olha, é algo terrível. É algo terrível que aconteceu com essa empresária. É algo terrível o que esse advogado cometeu e com certeza gera aí muitos ensinamentos, alertas. Porque às vezes, gente, a gente tem que deixar algumas coisas passarem. A gente não sabe quem está do outro lado. A gente não sabe quem está do outro lado. Se a Tatiana pudesse imaginar com certeza o que esse cara iria fazer, ela não teria, né, inclusive, discutido com ele. Olha isso. Infelizmente terminou dessa forma, mas graças a Deus que ela está viva e está se recuperando. A gente segue acompanhando esse caso, a gente segue acompanhando essa história. Qualquer momento, prioridade, viu, Ana? Prioridade para notícia. Ana Bianchini volta com a gente, com certeza, trazendo mais detalhes aqui sobre o julgamento desse advogado que atropelou a empresária em 2021.